Eu gostaria de chamar agora o Rodrigo Zani. O Rodrigo, além de responsável pela área de risco e compliance do sistema FIEP, tem um histórico em grandes empresas, atuando de uma maneira muito intensa na questão de risco, compliance e gestão de dados. Além disso, quero aqui fazer um ponto especial. O Rodrigo também, eu falo também porque é um colega professor, então, além da atividade profissional, atua também na academia, essa área de atuação que realmente acredita na transformação a cada dia. Rodrigo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Fique, por favor, muito à vontade para fazer a sua palestra. Obrigado, Vitor, pela apresentação, pelo convite, desde já, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E é uma grande honra estar aqui, né, poder conversar um pouco, né, com todos vocês, e me chama bastante atenção, acho bastante produtivo a própria chamada do evento, né, porque a gente não está falando só de LGPD, né, a gente está falando aqui de como esse tema, né, tão necessário hoje em dia, né, conformidade com o LGPD, como que ele está ligado à compliance, e é isso que eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês, tá, a minha ideia é aproveitar esses 12 minutos aqui, como o Vitor comentou, né, tentamos sempre ser fiel ao tempo, né, lógico, em respeito a todos que estão nos assistindo, mas eu quero trazer um pouco para vocês aqui o nosso case, o que a gente tem feito aqui no sistema FIEP, tá? Com relação a essa conformidade com a LGPD e todos os aspectos que a gente entende que são necessários para que a gente possa, né, ter uma conformidade mínima com a lei. Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação para vocês e vou passar aqui um pouquinho para vocês. Então, vamos lá. Rapidamente, quero, né, para quem não tem a oportunidade de conhecer, então, o que é o sistema FIEP, tá? Então, nós somos a FIEP, o SESI, o SENAI e o IEL, então, nós estamos já há mais de 70 anos aí no Paraná, né, com uma entidade sem fins lucrativos, né, então, a gente é privado, mas sem fins lucrativos, e temos o foco no desenvolvimento da indústria e por N serviços. Então, a gente tem aqui composição das 4 casas, né, a própria FIEP, o SESI, o SENAI e o IEL. Então, tá aqui os endereços, os links, quem quiser conhecer um pouquinho mais da gente. Hoje, nossos públicos principais são as indústrias do Paraná, né, os trabalhadores da indústria, a comunidade, né, do entorno da cidade, etc., e os sindicatos que a gente também tem como os nossos associados aí, tá? A FIEP, né, nós como um todo aqui, hoje a gente está falando de uma representação por todo o Paraná, diversas unidades, e aproximadamente 3.500, 3.700 colaboradores diretos que a gente tem, sem contar, né, as indústrias e os trabalhadores da indústria que a gente tem também contato. O que eu vou trazer para vocês aqui, então, vou compartilhar um pouco, é a nossa experiência, o que a gente tem feito até nessa questão da LGPD, né, dessa questão da conformidade. Então, o sistema FIEP, a gente como um todo, a gente tem um programa de integridade, né, já há alguns 2 anos e pouco, né, a gente já montou nosso programa, né, basicamente o programa de compliance, que nós temos essa identidade chamada de programa de integridade. O nosso programa, basicamente, ele é um compromisso do sistema, né, e dos seus colaboradores como um todo, né, nada muito diferente a gente já vê, mas uma atuação de maneira ética responsável, priorização da transparência, né, no nosso caso, a gente tem muito essa necessidade, né, nós temos uma prestação de contas muito pesada, então a gente tem essa necessidade da priorização da transparência, e também a questão de gerenciamento de riscos e controles, né, sobre todas as nossas atividades que a gente desenvolve. Por conta da LGPD, né, dessa questão dessa conformidade com a lei, a gente até incluiu um novo compromisso aqui, que é essa questão da proteção e privacidade de dados pessoais. Então, a gente também está incluindo isso, né, como um dos pilares e uma das questões mais, né, principais que a gente tem dentro do nosso programa de integridade. A gente entende que hoje, no momento, a gente fala muito de LGPD, vou mostrar até para vocês aqui em formato do projeto que a gente tem para adequação, mas a ideia é que agora, né, com a lei já em vigor, e a partir do ano que vem, a gente terminando agora as nossas ações que a gente tem dentro do projeto, a gente já cascateie isso para dentro do programa de integridade, já como um dos braços aqui, falando muito da proteção à privacidade de dados pessoais. Então, esse é um assunto que vai premiar na nossa organização, para os nossos colaboradores, nossos executivos, de uma maneira mais simples e recorrente. Então, essa é a ideia. Bom, rapidamente falando aqui, quando a gente começou a falar um pouco da LGPD, a gente já está nesse projeto já desde março de 2019, então já, né, 1 ano e meio, quase 2, a gente já está trabalhando com isso. Então, quando a gente começou a mapear quais eram os nossos principais riscos e desafios para a gente ter uma conformidade com a LGPD, tá? Ou, né, não termos a conformidade. Nós coletamos e tratamos dados sensíveis, hoje nós temos, né, muitos colégios, a gente trata, né, de dados de menores de idade, a gente também tem essa questão de prestação de serviços para a indústria, né, de saúde, etc. Então,
dados prontuários médicos, essa questão também para nós, né, são, além dos dados pessoais de todos os nossos clientes, né, dos colaboradores, a gente tem também os dados pessoais sensíveis, que incluem essas duas que eu comentei com vocês. A gente entende, né, assim como a maioria das empresas, que a questão da disseminação da cultura de privacidade, né, a criação e disseminação dessa cultura é um grande desafio, então a gente está nesse momento também. Tem muitas informações, assim como todas as empresas, né, muito histórico de informações, tanto físicas como, né, muitas informações arquivadas, contratos, etc. A gente precisa ter isso, um controle bastante efetivo para podermos, né, não correr riscos com a LGPD. Movimentação de dados para terceiros, assim como também, né, a maior parte das empresas também, a gente movimenta muita informação, então nós como, né, titulares de dados, controladores de dados, a gente tem essa questão do quanto os nossos terceiros também têm essa mesma priorização sobre o tema, então a gente também trabalha com isso. A gente vive nesse momento de transformação, adaptação para o mercado, etc., então novos negócios, novos projetos entrando direto, então nós como, nossa função de DPO tem esse desafio também de que novos serviços passem sempre por uma avaliação nessa questão de privacidade, né, de proteção de dados, que a gente sempre tenha isso no nosso radar. A questão do orçamento, né, quando começamos, isso para todo mundo, né, para adequação dos processos, soluções de tecnologia, então, o quanto a gente tem, né, o quanto a gente pode gastar nessa realidade para essa adequação, né, e, por fim, a questão de maior transparência e confiabilidade no sistema indústria, né, por todo o Brasil, né, essa questão que está sempre aí em pauta. Aqui eu não vou entrar no detalhe, senão não vou perder muito tempo, mas apenas para mostrar para vocês, quando a gente fez nessa análise, né, do diagnóstico de uma possível aderência à LGPD, quando ela foi, né, sancionada, a gente identificou 4 grandes processos que nos impactavam e, por consequência, são os 4 grandes processos que a gente, por consequência, a linha, né, como está embaixo, temos ações no projeto que vão fazer, né, essa questão da adaptação. Mercado, desempenho do sistema, tecnologia e clientes. Basicamente, são essas 4 grandes processos que nos impactam e que, de alguma maneira, a gente tem algum tipo de transformação, algum tipo de ação, algum tipo de desenvolvimento que a gente vai precisar e estamos fazendo dentro de casa para podermos ter essa aderência. Nós temos um projeto desenvolvido, como eu comentei com vocês, então a gente tem hoje uma gerência executiva, que no nosso caso que equivale a uma diretoria, né, com sponsor. Eu, como gerente de riscos e compliance, sou líder do projeto, então tenho aqui como braços o líder técnico, um consultor da minha área, uma pessoa da equipe de projetos, né, uma nossa área de governança parceira aqui, né, com analista, e as áreas aqui, no caso, né, um time do projeto, são as áreas que estão permanentemente com a gente, que fazem, né, as reuniões semanais e que fazem, né, o nosso cronograma funcionar. Jurídico, TI, segurança da informação, que no nosso caso aqui estão separadas, mas elas também se correlacionam, marketing, área de treinamento, né, dentro do RH, e uma equipe de processos. Aqui dentro do projeto, então, nós dividimos ele em 7 frentes muito grandes, né, com todas essas questões que foram implementadas, então, a parte da metodologia, de como a gente ia fazer, né, essa questão da adaptação, gestão de dados, aí entra o inventário, essa daqui eu vou comentar um pouquinho mais para frente aqui, mas é uma das que mais nos deu, né, trabalho e uma das que a gente mais teve tempo para se dedicar por conta da criticidade, né, que a gente entende que o inventário né, o quanto a gente sabe, o quanto a gente conhece os nossos negócios. Gestão de processos, aqui em N situações embaixo, soluções tecnológicas, gestão de acessos, portfólio, que eu comentei, que é novos serviços que a gente tenha, né, sempre a garantir que tudo passe pelo DPO, e a questão da gestão da mudança, que a gente está falando aqui sempre dessa capacitação, da conscientização, da cultura da privacidade sempre permeando por toda a organização. Já temos implementado, então, por conta do projeto, toda dentro dessas frentes, a questão da função do IPO, tá? Um sistema FIEP que a gente já tem, a gente faz processos consultivos para as áreas do sistema, então, quem tenha dúvidas, novos serviços, etc., então, a gente já está isso já cascateado, né, dentro das nossas áreas parceiras, né, tanto negócio como corporativo. Já temos a política de privacidade, tanto para os nossos colaboradores como institucional, está no nosso site. Temos feito muitos comunicados de conscientização dos colaboradores, primeiro sobre o que era a lei, segundo sobre o que a lei gerava, né, de mudanças, quais eram as adaptações necessárias, as áreas, etc. Então, bastante comunicados. Assim como nós comentamos com vocês, nossos públicos, né, então a gente tem feito materiais informativos para sindicatos e indústrias, muitos materiais conceituais, materiais práticos também para ajudar, né, nessa jornada da conformidade com a lei. Diagnóstico do ambiente, né, da segurança da informação, então nós contratamos uma consultoria para nos ajudar no ambiente da questão, né, de violação de dados, da parte nossa de segurança, do quanto a gente estava ou não exposto, né, uma possível, né, violação ou um vazamento de dados. Lançamos também recentemente nosso treinamento na Universidade Corporativa para todos os colaboradores, um treinamento bem interativo também para envolver, para não deixar o assunto tão maçante, né, para que o colaborador possa se sentir identificado com o assunto.
E também realizamos, como eu comentei anteriormente, um inventário de dados pessoais, né, no sistema FIEP, então todos os nossos, mais de 300 processos mapeados e catalogados, aí incluindo todas as áreas da empresa. Um processo bem grande, vamos mais do que 6 meses para poder fazer isso, muitas idas e vindas para entender todos esses processos. E eu acho que é importante, né, como eu comentei ali, né, a gente tem um projeto interno, então nosso projeto foi totalmente feito internamente com a nossa equipe de riscos e compliance e as áreas parceiras que a gente tem dentro do sistema. Como eu falei, a gente contratou uma consultoria para nos ajudar nessa parte, né, de diagnóstico, né, do nosso sistema de informação, essa parte mais, né, do vazamento, e o que saiu desse trabalho que essa consultoria realizou, a gente também está jogando dentro do inventário, onde a gente tem nosso mapa de risco e as áreas ou processos que a gente precisa do trabalho um pouco maior. Aqui um exemplo dos nossos comunicados, que a gente tem feito com os nossos colaboradores, né, o que muda com a lei geral, dados protegidos, então uma forma bem prática, né, para que todos possam identificar o que é feito. Alguns formatos de e-mail marketing, matéria informativa, que no nosso caso aqui foi disponibilizado por sindicatos. E aí, indo para o fim aqui, pessoal, para respeitar o nosso tempo, né, o que a gente tem de lições aprendidas? Então, assim, inventário de dados, né, a gente, como eu comentei, internalizou isso, a gente fez isso com as nossas equipes, com os nossos trabalhos, mas a gente identificou que tivemos muitas idas e vindas para justamente gerar uma informação com qualidade muito boa. No começo, a gente teve bastante dificuldade, porque foi muito despadronizado, nós criamos um formulário onde a gente solicitava com as áreas, né, fazíamos um trabalho no corpo a corpo para levantar as informações para que a gente pudesse identificar. Então, a gente teve bastante trabalho para poder equalizar isso. Mas, no final, a gente agora entende que a gente está com uma qualidade muito boa das informações, então a gente consegue hoje ter uma visão geral, né, do inventário de dados, de todas as nossas possíveis, né, áreas que têm informações com dados pessoais, etc. A questão da cultura e privacidade, né, versus o início da vigência da lei, então a gente está trabalhando isso muito antes do período até, mas é um desafio porque você conseguir fazer com que toda a empresa, né, 3 mil e poucos colaboradores, todo mundo entenda o que é uma cultura de privacidade, o quanto isso impacta todos, e não só a alta administração, também é bastante desafiador. Acho que muitos têm essa mesma questão. Fornecedores, né, versus a conformidade com a lei, que eu comentei, todos precisam estar na mesma página, então, a gente sabe que tem empresas que estão começando hoje, tem empresas que já estão mais tempo tratando, mas todas, no final, têm a mesma responsabilização, então isso é bem importante também. A questão da internalização das atividades, nós optamos fazer internamente, né, a questão da condução do projeto, prós e contras, né, uma das coisas que a gente tem é porque a gente entende que a gente tem essa parte da informação muito mais à mão nossa, né, mas, por outro lado, também é um trabalho muito maior, um esforço muito grande também, e, no caso, até hoje, né, a gente tem uma ausência muito grande de benchmarkings compatíveis, né, então, como a lei ela veio e apareceu de um dia para o outro, e a gente viu que, né, as poucas empresas tinham isso muito bem implementado, então, foi feito um trabalho muito de descobrimento de autocapacitação, né, para você poder se adaptar porque a lei pede. Gente, era isso, queria compartilhar um pouquinho com vocês, o que a gente fez aqui, deixo o meu contato à disposição, e agradeço e fico à disposição para as perguntas aqui para o final. Oi, Vitor, acho que você está no mudo aí, cara. Puxa. Rodrigo, muito obrigado por avisar, e muito interessante a gente ver um caso de uma grande empresa como a FIEP, essa instituição que tem uma capilaridade bastante ampla e que atua em diversas frentes, com diversos CNPJs dentro do sistema, né? Então, muito legal, muito obrigado por aceitar nosso convite. Logo mais estaremos, então, no nosso debate.